Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Velaka, the 20-year-old, getting the Olá a silver. todos, sejam bem-vindos aqui ao Tricast. É verdade, estamos aqui nos estúdios da Triatleta, tivemos a oportunidade de estar aqui e gravar o nosso primeiro podcast ao vivo. Se ainda não são assinantes da revista Triatleta, aproveitem para fazê-lo no site da Triatleta. E hoje temos um convidado especial, Samuel Barata, ele que é campeão nacional de fundo, provavelmente um dos melhores atletas atuais do atletismo português, e é o nosso primeiro convidado aqui fora do âmbito do triatlo, isto porque nós queremos começar a diversificar um bocado o conteúdo e queremos trazer também modalidades adjacentes ao triatlo, tanto ciclistas como nadadores, como corredores, para podermos no fundo aprender um bocado de outras áreas e é assim que nós queremos que o nosso podcast seja conteúdo mais diversificado. Samuel, antes de mais aqui, obrigado por estares aqui. Queria-te começar em fazer uma pergunta. Nós sabemos que já acompanhas até o Tricast. Qual é mais ou menos a tua relação com a modalidade e gostas do triatlo? Qual é a tua opinião sobre a modalidade? Olá, primeiro de tudo quero agradecer o convite para estar aqui neste podcast. Para mim é sempre uma honra estar a partilhar sobre o atletismo, até noutras modalidades, sobre a corrida, e falar de corrida para mim é sempre muito bom e estar aqui é espetacular. É assim, o triatlo para mim acho que é uma modalidade que respeito muito, porque sempre respeitei muito, porque são três modalidades num só evento, não só uma competição. Respeito muito porque é tudo a triplicar, são esforços muito difíceis, não só a corrida, mas a natação e a bicicleta é brutal. Juntar os três numa só prova é dureza. E o meu primeiro contacto com o triatlo até foi quando eu entrei para o CAR. Eu já conhecia o triatlo e via, claro que a gente comecei a ver a Vanessa Fernandes a ganhar medalhas ali em 2000 e pouco, 2008 ganhou medalha nos Jogos Olímpicos e era miúdo e acompanhava. Mas quando entrei para o CAR em 2012 é que comecei a ter mais contacto com os melhores triatletas nacionais e começar também a vê-los a treinar e a perceber mesmo o que eles faziam, e comecei a ganhar respeito e admiração e também e algumas amizades, e conheço muita malta hoje em dia, e fico extremamente contente que os resultados até estão a surgir com muita boa valia. Estão a aparecer novos miúdos muito bons, e fico muito contente de saber de estar dentro da modalidade e de conhecer os atletas, também treinadores, e pronto, e fico muito contente que isso aconteça. Portanto, dizes isso, até temos recentemente alguns bons triatletas a fazer bons resultados em provas de corrida. Eu lembro-me daqui há uns anos atrás, se me recordo bem, tu foste campeão nacional em estrada, no Campo Grande, na corrida que foi junto à cidade universitária. Não. Eu não fui campeão nacional. Fui no ano a seguir. Okay. Mas eu fiquei em sexto lugar e o João Pereira foi em segundo. Exatamente. Impressiona-te estes resultados, tanto nessa prova como também em São Silvestre? Sim, exatamente. Mesmo assim, ainda tive um primeiro contacto de um triatleta que via correr muito na altura, foi o João Silva, num corta-mato, acho que é o corta-mato da Amora. Eu não sei em que ano foi, acho que foi em 2009, 2008. Eu era muito novinho, era juvenil, iniciado. Lembro, ele era júnior ou sub-23. Eu lembro-me que ele foi apurado para o Campeonato da Europa de corta-mato, sendo ele triatleta. E a gente já falava como é que era possível um triatleta, não pode ser, chegar aqui e ganha só por causa de atletismo. Pois realmente não era um triatleta também qualquer, era um dos melhores já da Europa e do mundo. Na altura acho que até foi campeão da Europa ou do mundo sub-23 ou júnior. Sim, exatamente. Foi terceiro, foi top 3, isso tenho a certeza absoluta. Exato. E depois, pronto, depois uns anos mais tarde apareceu o João Pereira, e já na altura, pronto, conseguiu a competir comigo e a competir a um nível muito forte cá em Portugal. E pronto, e depois verificou-se que lá fora competiu em pé de igualdade com os melhores do mundo. Por acaso tenho uma história muito engraçada com o João Pereira. Em 2016 tive ao mesmo tempo que ele em Forromeu, no estágio em altitude,
e ele estava sempre, pá, o que é que ides fazer, o que é que amanhã, o que é o treino, o que é séries, e acho que ele até mudou o treino dele, e foi, fazer com vocês. exatamente, fez o treino intervalado de 1000 metros com a gente, e pá, ele aguentou-se a fazer séries de 1000 para 2,45. Nossa, pá, este gajo é uma besta, como é que é possível? O gajo ali atrás de nós, puma, com uma força. E nós assim pensamos, pá, este gajo vai ganhar uma medalha nos jogos. Um gajo pensa assim, não é? Pá, e foi quase. Foi quase, exatamente, foi mesmo foi quase. 15, foi no ano de 2016. Foi Exatamente. pá, e é engraçado, pá, e é engraçado e é porreiro porque eles no fundo têm sempre a ideia que a gente está a ajudar o pessoal do triatlo. E também no fundo, hoje em dia, penso que o pessoal do triatlo também ajuda um bocado o atletismo, porque acho que a modalidade está mais moderna cá em Portugal e está mais à frente. A nível de, se calhar, de método de treino e assim, e é muito bom às vezes haver essas interações entre as modalidades. Boa, boa. Era essa também uma pergunta que eu tinha para ti, que é o que é que a malta do triatlo, o que é que a malta do atletismo diz em relação a ver esses resultados no triatlo? É um bocado surpreendente, certeza. Eu acho que, ficam surpreendidos. eu acho que inicialmente havia aquele preconceito, epá, não pode ser, pá. Exato. Mas é o triatlo e corre mais que nós só treinamos corrida. Inicialmente houve atletas com essa. Era difícil. Só que a questão é que eu acho que as pessoas esquecem-se que nós, apesar de se calhar não fazermos o vosso volume de corrida, fazemos muito volume de bicicleta e natação, que acaba por ajudar imenso. Completamente. Porque a nível de horas nós temos mais horas Muito até se calhar que mais, vocês muito mais. e conseguimos acumular muito mais base de treino. São dois desportos diferentes, certamente os dois muito difíceis, porque também acho que uma pessoa fazer treinos só de atletismo em pista é uma dureza gigantesca. A nível o ácido psicológico. lático e tudo mais, aquela vontade quase de vomitar ao final das séries. Mas eu acho que agora acho que isto, há 10 anos atrás sim, é que havia esse preconceito, tipo, epá, não pode ser, mas eu acho que agora o pessoal aceita e também sabe que os melhores do mundo estão de pé de igualdade com, claro, que a segunda linha do atletismo, que os melhores do mundo do atletismo, claro que estão ao nível mesmo estratosférico. Se compararmos com recordistas do mundo, 5.000, 10.000, meios de maratona, Nem há hipótese, não há hipótese. Mas se calhar as segundas linhas, os melhores do triatlo estão ao nível ou superior das segundas linhas. Isso é de certeza absoluta. Sim, eu acho que devemos ter se calhar 5, 6 triatletas que à vontade conseguiam ir a um campeonato nacional e estar ali na luta até ao fim. João Silva, João Pereira, o Vilaça, o próprio Batista. Sim. E a nível internacional temos o Alexi inglês, que o Mo Farah disse que ele era um dos melhores futuros. Sim, o Alexi, por exemplo, corre os 10 km no triatlo abaixo de 30 sempre, 29 qualquer coisa. Sim. Portanto, sim, é acho que mostra que as modalidades, lá está, para a primeira linha os triatletas não são suficientes nem perto, mas ali para a segunda e terceira linha, completamente. A nível europeu estão quase, há ali os primeiros se calhar 6, 7 melhores da Europa, mas depois eles estão na luta. Eu sigo muito o campeão olímpico, o Christian Blumenfeld. E eu lembro de estar a ver vídeos no YouTube dele a tentar correr abaixo de 28, fez 28 e pouco. Sim. E com esse resultado, num campeonato da Europa, arrisca-se ficar no top 5. Por isso é impressionante. Impressionante. Bem, agora queríamos avançar um bocadinho, já percebemos aqui mais ou menos a tua opinião aqui sobre o triatlo e é interessante também perceber que acompanhas bastante, apesar de ser uma modalidade diferente. Mas gostávamos de ir aqui um bocadinho ao teu início no atletismo. Primeiro tu não nasceste até em Portugal, vieste depois para Portugal, nasceste na Suíça, salvo É verdade. Depois foste para a Covilhã, é isso? Exato. E depois o atletismo é que aparece. Como é que surgiu o atletismo, o porquê e como é que começaste também a evoluir? Não, basicamente, pronto, os meus pais eram imigrantes, estavam na Suíça a viver, eu nasci lá, só que estive lá há pouco tempo, estive lá só há 4 anos e depois os meus pais regressaram no final dos anos 90. Vieram para Portugal. Pronto, os meus pais são natural de uma pequena terra que se chama Boça, pertence à freguesia de Cortes do Meio da Covilhã, uma pequena terrinha. Pronto, e regressei com eles e depois, na altura, pronto, já passado alguns anos, tinha cerca de 12 anos, lá o Clube da Terra, que é o grupo desportivo da Boça, voltou com o desporto e voltou com 2 modalidades, voltou com o atletismo e com o futsal.
Ok. Pá, eu era miúdo, queria era brincar e na altura o meu primeiro treinador, que era o David Bizarro, chegou ao pé de mim, pá, queres ir jogar a bola, queres ir praticar desporto? E eu, bora, vamos jogar futsal, pronto. E fui participar, eu era infantil, tinha 12 anos, e fui participar no Campeonato Nacional, Campeonato Distrital, desculpa, de futsal. E ao mesmo tempo o clube também começou com o atletismo, como eu já tinha dito, e também cuidar, pá, queres ir, Experimentar os dois já. queres ir correr, mas sem treinar, vamos lá brincar, só, pá, jogávamos à bola, imagina, tinha jogo ao sábado, e ao domingo havia uma prova lá. Ou seja, estavas a fazer duas modalidades ao mesmo tempo. Basicamente. Ele divertir-se como miúdo, basicamente. Havia uma prova lá na Covilhã, lá no bairro, pá, daquelas provas mesmo de bairro que também aqui acontece, por exemplo, aqui em Oeiras. Grande prémio da Oeiras. Sim, o Troféu da Oeiras, uma coisa muito pequena, muito pequena. É. Pá, cheguei lá, pá, ganhei aquilo. Pá, primeira prova, segunda prova, ganhei. Pá, comecei a ganhar. Pá, e depois, Sem treino, sem nada, só pá, natural. só natural. E pronto, mas também o nível era muito fraquinho, pá, éramos só meia dúzia, éramos os miúdos ali do bairro. Pá, e depois comecei a perceber, pá, se calhar tenho aqui algum talento. Pá, eu lembro-me depois, eu era infantil no ano a seguir, continuei o futsal acabou e o atletismo começou e comecei a encarar de uma forma mais séria. Fui a outras competições e a competição que comecei a perceber que podia fazer alguns resultados foi o corta-mato da escola, foi o meu primeiro corta-mato nacional, pá, e fiquei em quinto, a nível nacional, e assim, pá, fogo, final. E o nível aí já é sempre muito O alto. nível, pá, vocês de certeza foram ao corta-mato Sim. distritais. Pá, Fiquei para aí em 30º. Cheguei lá Aquilo- confiante e depois... aquilo era imenso. partir à morte, Era, tudo ali é muito a sprintar, pá, e eu na frente, pá, muito fácil, pá. Epá, eu vou ganhar isto, pá, tipo, eu vou ganhar isto, pá, pronto, fiquei em quinto. Na altura, lembro-me... Foi aonde? Torres Vedras? Não, o meu primeiro corta-mato nacional foi em Santa Maria da Feira. Isto já foi, então tinha, pá, tinha 13 anos, tenho 29, faz as contas, foi há 16 anos atrás. Já Eu é disse Foi, o Torres Vedras porque eu fui Foi ao para aí em Torres... 2007, Eu fui ao Torres Vedras e aquilo era tanta gente que nós no Torres Vedras há uma ponte. Pá, eu normalmente nunca parto muito rápido e fui tranquilo, pensei, vou passando. Bem, mas não parti rápido, aquilo- cheguei à ponte, andei, tinha de andar na ponte, não Pois, conseguia. pede, esquece. Não conseguia. E eu, Acho fogo, então vim para aqui andar. Os Não corta-matos consigo das passar. escolas, os corta-matos É brutal. distritais são das melhores coisas que há. Eu ainda me lembro do meu. O meu era sempre na Força Aérea, na base aérea, Sim, que eu era também já de fui. Sintra. Que aquilo era só S. E depois tens aquela E depois subida, numa subida, vento, ficas sempre vento, todo lixado da exatamente. garganta. É Ainda isso. cheguei lá a fazer terceiro lugar. Na altura tu tinhas conhecido o Paulo Barrigano, eu já o conhecia, e o Paulo Barrigano nessa altura até foi falar comigo a ver se eu queria fazer atletismo. Uma lenda. É lenda como professor. No Exatamente, é verdade. Sim. Pronto, portanto, realmente acho que ali os corta-matos das escolas são brutais. Mas pronto, estavas a dizer, continuar... Tipo, o corta-mato da escola é que comecei a perceber que podia ter algum... percebi que tinha talento. E depois, claro, comecei a treinar mais, comecei a fazer melhor, comecei a ir a outras competições também mais a nível nacional, comecei a ter mais resultados, até ir até ao escalão juvenil, até comecei a ganhar as minhas primeiras também medalhas a nível nacional, mas nunca fui campeão nacional. Só fui campeão nacional, isso é mesmo engraçado, em Júnior, e quando vim para o Benfica, pronto. E vim para o Benfica em 2011, em setembro, vai fazer 11 anos, exatamente, fiz agora 11 anos, e era Júnior do último ano, tinha 18 anos. E na altura, pronto, queria ir para a faculdade, e juntei o útil ao agradável, vim para Lisboa, vim para a faculdade, vim treinar, vim para o Benfica, vim treinar para um grupo de treino daqui de Lisboa. Foste ao Pocar? Não. O primeiro ano não fui para o CAR. Eu ainda não tinha sido campeão nacional, era ali estava sempre ali, já ia ao pódio, às vezes era quarto, quinto, mas depois quando vim para Lisboa comecei a treinar com mais qualidade, também eu na Covilhã treinava muito sozinho, e com um grupo de treino, tive uma evolução maior. Fui logo campeão nacional de 10 mil metros, corta-mato, pronto, e depois do ano a seguir é que fui para o CAR. E pronto, e agora já estou aqui há mais de 10 anos e já ganhei algumas coisitas, já fui à seleção várias vezes
e pronto. Ainda estás no CAR então? Não. Entretanto, já Eu saíste tive no CAR, eu só tive no CAR 2 anos, só que em anos diferentes, mas nunca anos consecutivos. Ok. Eu entrava, saía, depois estava fora, porque não sei como é que é vocês no triatlo, mas deve ser muito parecido. No atletismo temos de estar sempre a fazer constantemente resultados. Ok. Eu nesse ano que eu fui para o CAR provavelmente foi dos piores anos que eu tive, porque tive algumas lesões. Depois também foi uma altura da faculdade que não conseguia treinar tão bem, ou seja, com lesões, faculdade. Foi também um ano de transição que eu passei para sénior, passei para sub-23. Ok, aqueles anos difíceis, portanto, exato. É a travessia do deserto. Exato, é isso. E o meu nível baixou, pronto, e consequentemente eu não tive resultados e tive que sair do... Porque aquilo acaba de ser uma substituição, não É, é? e, Entram outros e... e vocês no triatlo acho que também acontece Também um bocado funciona assim. um bocado assim. Sim. Sim, é mais tranquilo. Posso dizer-te que é mais tranquilo. Sim. É mais tranquilo. Mas se a gente começarmos a falar de justiça e injustiça, fogo, mas eu tive Claro, tem de haver ilusionado. uma decisão E eles agora vêm, tipo, agora também sou mais velho e vejo as coisas de uma outra de maneira. Claro. e eles têm razão, porque também têm outros miúdos para meter e há dinheiros a gerir e por aí fora. Sim, não é fácil. Mas pronto, foi basicamente isso. E comecei lá na Terra, até vim para aqui. E Cá estamos, basicamente. Sim. Não é verdade? Muito bem. Agora queríamos fazer aqui uma pergunta que acho que é assim, mais difícil, mais complexa. Há muitos anos atrás, nos anos 80, nós tivemos no fundo e no meio fundo excelentes atletas. Nos últimos anos parece que tornámos-nos um país mais de competências técnicas. Tu há bocado até abordaste já essa situação, comparando com o triatlo, que sentes que o triatlo está mais evoluído em termos de treinos. Sim. O que é que achas ou o que é que contribuiu para Portugal ter estagnado e o que é que achas que no futuro e mesmo tu estás a fazer para melhorar essa situação? Porque certamente tu também percebeste isso, como já disseste, só por reconheceres e tudo o que eu acho que Portugal, Portugal foi uma potência brutal e fomos uma potência e também fomos os pioneiros, atenção, houve ali duas coisas. Tivemos, sobretudo ali no início dos anos 80, tivemos dois atletas excepcionais, foi o Carlos Lopes e o Fernando Mamed. Fernando Mamed com recordes no mundo de 10 mil metros. O Carlos Lopes foi medalhado em Montreal 10 mil metros, medalha de prata, e depois foi... Los Angeles a maratona. Exatamente, passado 8 anos, maratona. Campeão do mundo, corta-mata N vezes. E tínhamos outras segundas linhas muito boas, na altura que treinavam com eles. Foi o treinador que era o Ministro Pereira, veio com uma metodologia de treino, com uma maneira de treinar. Depois também o clube do Sporting tinha uma maneira de trabalhar, deu-lhe uma maneira de trabalhar, conseguiu trazer atletas para Lisboa, pô-los a treinar 100% e teve os melhores atletas do mundo. E consequentemente, foi uma geração marcada mais ou menos até os anos 2002, 2003. Houve ali os anos 90, tivemos ainda grandes atletas como o Gêmeos Castro, Paulo Guerra, agora o Regalo. E no setor feminino tínhamos também... E depois no setor feminino também. Fernanda Ribeiro, Rosa Mota. E acho que foi ali nós tínhamos um erador, mas em consequência talvez de dois fatores, que era primeiro era uma saída de vida, ou seja, se eras corredor ou ias quase como no Quénia. Um bocado. Nós estávamos muito atrasados, Portugal era muito atrasado, nem toda a gente tinha possibilidade de estudar, as famílias nem todos tinham dinheiro, ou iam trabalhar para um trabalho duro nas obras ou na agricultura, ou se calhar dávamos tudo e íamos correr. E quando éramos, e para ser atletas tínhamos de ser mesmo atletas a sério, não era a segunda linha, tínhamos de fazer resultado. Eu acho que isso aí foi a razão de termos bons atletas. Havia menos gente a correr, mas os que corriam era top. Eu acho que, e depois também fomos um dos pioneiros, a metodologia de treino, havia ali 4, 5 treinadores, tinham uma metodologia de treino muito parecida, e fez que, e das razões principais dessa metodologia de treino funcionar era o pessoal se juntar todo.
Ok. Eu estou sempre, toda a gente está sempre a dizer, aqui no Jamor havia sempre 20, 30 atletas, 2 a 3 grupos de 20, 30 atletas. Claro que nem todos eram bons atletas, mas se calhar nestes 20 atletas, 5 eram do top mundial, outros 5 é mais intermediário, Sim. e uns mais velhos, uns mais novos. Mas estava sempre alguém para andar ali a manter um ritmo alto. Exatamente, nos treinos. o nível era muito alto, todos os dias a treinar muito forte, muito forte. Os que se aguentavam eram os melhores. Isso é o que acontece no Quénia. É isso mesmo, era isso que eu ia dizer, isso é o que acontece no Quênia, aquelas típicas filmagens que vês em que Exatamente. juntam-se todos e vai a correr, Tanto que agora, vão caindo, claro. quem fica lá são os melhores. Exatamente, nem todos os quenianos têm um nível brutal, só os melhores é que ficam. Exatamente. Um corta-mato, aquilo é um nível tão brutal, os melhores da frente são os campeões do mundo. Exato. Exatamente. Claro, ganhando no Quénia ou na Etiópia, Vais- tens quase a certeza que vais ao pódio depois nos jogos. O mais difícil é chegar lá, no fim. Exatamente, Claro. exatamente. E aqui em Portugal houve muito havia essa cultura. Ok. O que acontece com o desenvolvimento do país, né? Deixamos de... eu vou-me estar a cansar para quê, né? Claro. Vou estudar, vou... Ganha-se uma ideologia diferente. Depois houve a cultura muito do futebol, o pessoal querem ser todos Cristianos Ronaldo, os miúdos. E consequentemente a metodologia de treino na altura era muito empírica, era pouco científica. E quanto às modalidades que na altura não existiam tanto, como o ciclismo, a natação, o triatlo nem sequer existia, Não, só a nessa partir... altura praticamente estava a aparecer. Apareceu ali no final dos anos 90, mais ou menos. Sim, em Portugal assim, Ou seja, Com mais as dimensão. modalidades novas apareceram se calhar com malta nova, com ideias novas. com ideias novas. Uhum. E O atletismo foi ficando um bocadinho exatamente. mais preso àquela época, porque eu Exatamente. acho que o problema aí foi aqueles resultados daqueles atletas eram tão bons. Exato. A treinar daquela maneira, porque é que não? Mas se calhar a matéria-prima depois já não era a mesma. Exatamente. Já não era a mesma. Não havia atletas da qualidade, se calhar, do Carlos Lopes, nem do Fernando Mamed, nem da Rosa Mota. Não, era preciso adaptar. a questão é que a amostra, imaginamos, haviam os que corriam qualquer coisa, iam logo para o grupo. Se te aguentavas, eras o melhor. Se não te aguentas, é tipo Não havia quase um escadinha, ou seja, passavas logo daqui, eras mais ou menos para aqui e depois o treino era muito forte. Era. E agora em Portugal é um bocado difícil ver esses grupos, não existem grupos, agora existem mais treinadores do que atletas. E cada treinador tem 1 ou 2 atletas. E isso não é positivo. Acho que o pessoal devia se juntar todo, como antigamente, só que claro que há muitas implicações, clubes, treinadores, Atletas que não se estão bem, etc. há muita coisa, Começou-se a criar Sim. política isso. muita Isso é política. sempre complicado. Eu acho que, mesmo no triatlo e tudo, há sempre muito dificuldade em. Porque é o que tu dizes, há os clubes, no fundo, não há uma cultura de seleção, há mais uma cultura de clubes. Sim. E isso acaba por sempre prejudicar, eu acho, na minha opinião. E depois é sempre difícil, porque há atletas que não conseguem treinar com uns, outros não conseguem, Sim, mas sim. eu acho que o que tu dizes de ter grupos maiores e ter, se calhar, os melhores atletas nacionais todos juntos, Sim. é sempre benéfico, até porque, estás a treinar com o teu rival, Sim. mas tu tens de olhar é que vais competir nos campeonatos da Europa e tens rivais muito superiores e tens de ter nível. Pronto, isso eu acho que essa aí foi uma razão, pronto, a nível, que baixou muito o nível. Sim. Outra razão, é um bocado mal falar disso, mas temos de falar disso, foi a existência do controle de doping. Alegadamente, tem que ser sempre alegadamente, houve muito doping cá em Portugal, mas também havia em Espanha, havia na Europa toda. Se a gente compara os resultados, se a gente comparar os resultados nos anos 90, no fim dos anos 90 até 2005, os resultados dos europeus baixaram Fascinante. gradualmente. Não tinha noção disso, muito bom Mas saber. muito. Isso é proporcional ao desenvolvimento do controle antidoping. Ok. O controle antidoping começou a aparecer e, consequentemente, apareceu mais casos. Aqui em Portugal também os houve. E isso fez que também houve um desinvestimento também de parte de algumas equipas.
nós aqui em Portugal tínhamos duas equipas, sobretudo meio fundo, muito fortes, que era o Confarlimp e o Maratona, que pagavam bem aos atletas. Era uma rivalidade que fazia que os atletas andassem mais. Só quando houve alguns escândalos de doping, fez que o nível baixasse. E, consequentemente, ou seja, juntando a primeira razão mais esta razão, houve ali um vazio, que foi mais ou menos ali entre 2007, 2010 até mais ou menos 2018, 2020, que não temos ninguém. No escalão feminino ainda tivemos bons atletas, Jéssica Augusto, Ana Moreira, Dulce Félix, entre outros que ainda se aguentaram. Nos homens é que houve um grande vazio. Ok. Apareceu bons valores, ainda apareceram, só que por razões, lá está, de se calhar não havia apoio financeiro, não havia. Às vezes Foram desaparecendo. Não, e às vezes é por razões mesmo. Eu não quero, não estou aqui a fazer, que estou a esforçar-me, se calhar vou fazer outro emprego e ganho mais dinheiro. É uma escolha pessoal. Opção, claro. E se calhar também lá está, o método muito empírico e pouco científico. Sim. Mas acho que agora, hoje em dia, está a haver uma inversão. A mentalidade tanto dos treinadores também e dos atletas está a mudar, e penso que está a haver uma nova geração de miúdos que vai Já pensa de uma outra maneira. e vai haver melhores resultados. É o que eu penso. Sim, é assim, eu quando normalmente falo, a minha opinião é sempre que eu acho que o treino que o triatlo faz, e pegando até se calhar em alguns grupos fazem, é um treino mais científico, como tu disseste, ou seja, usa-se, pegando no que é os noruegueses, eu acho que os Ingebrigtsen também foram pioneiros nisso, começaram a trabalhar com o lactato. É claro que eles próprios dizem que nós estamos um passo atrás e não sabemos usar o lactato da maneira que eles usam, mas nós precisamos agora de começar a aprender. Mas eu acho que no triatlo já se começa a ter um bocadinho mais noção do controle de intensidade. Sim. E eu vejo malta do atletismo que até corre menos, por exemplo, que eu, a fazer treinos que eu não consigo fazer, ou que eu, para fazer, tenho de ir ao limite. Eu penso, eu não consigo treinar assim, mas eu chego à prova e até corro mais que ele. E eu acho que é efetivamente isso. Eu acho que no atletismo há muita gente que tem valor, tem muita qualidade, mas tem de dar um passo atrás para depois dar dois à frente, porque se calhar não faz sentido estar a rolar a 4 km, se calhar tu rolas a 4 km, mas um miúdo que está agora a fazer 33 não pode rolar a 4 km. Exatamente. É um bocado isso. A minha questão agora era perceber um bocadinho como é que é a tua semana de treino, como é que tu encaixas os treinos easy, onde é que metes os treinos de intensidade, o que é que tu fazes, o volume semanal, para nós termos uma ideia, trabalho de ginásio, etc., o que for. Só voltando atrás, aquilo que tu disseste, que os Ingebrigtsen eram os pioneiros do lactato. Não, os pioneiros foram mesmo os americanos. Se estiveres interessado, há um treinador já velhote, tem um livro que é Running Formula, que é o Jack Daniels. Tem o mesmo nome da bebida do whisky. Fácil de curar, portanto toda a gente está em casa a ouvir-nos, vai decorar de certeza. Quem é viciado em corrida e viciado em maratonas e os runners, já conhecem isto. Malta, não é whisky, ok? Mas, não, basta uma pequena pesquisa no Google, Jack Daniels, Running Formula, ele tem um livro com várias edições e ele já explica muito bem os limiares, o threshold, o limiar aeróbio, limiar aeróbio, as várias zonas. Ele tem várias metodologias de treino, ele até inventou uma que é a metodologia VDOT, que funciona muito bem, que é uma metodologia muito porreira, que é basicamente através dos teus recordes pessoais que tu fazes, por exemplo, fazes 31 minutos aos 10 mil. Ele a partir daí sabe os teus ritmos de treino que tens de fazer para evoluir, as tuas intensidades de limiar anaeróbio, que é o ritmo de maratona, ritmo de meia maratona, as séries de intensidade, por aí fora. É muito bom mesmo. E ele já fala muito à base do lactato. Já usa esses controles de intensidade. Exatamente. Os Ingebrigtsen vieram com um método de treino muito inovador, que é fazer treinos de threshold em bidiário. Ou seja, eles têm pelo menos uma sessão por semana em que fazem bidiário de threshold.
Ou seja, fazem intensidade de manhã e à tarde. Exatamente. É um bocado, é assim, eu até disse que era os Ingebrigtsen que podiam ter sido pioneiros, isto porque no triatlo foram os noruegueses, foi Sim. o Gustav Iden, foi o... Sim. Agora aquilo é comandado pelo treinador deles, que é o Alexander, Olav Alexander, e eles usam sempre lactato, e eles também trabalham sempre Sim. muito no threshold, ou seja, eles fazem muito pouca zona 3, fazem muito pouco tempo runs, etc. Trabalham easy, threshold, VO2 também, mas muito Ok. threshold, ou seja, eu acho que Mas na eles Noruega fazem, eles o threshold de zona 2. Há dois tipos de threshold. Não, zona 4. Zona 4, Ou seja, é zona 4, LT2, é o LT2. sim, sim. Trabalham ali Zona 4, sim. 2,5 e 4 lactatos. Entre o 3 e o... Sim, Por aí, entre o 3 e estás o a ver? 4. É Sim, isso. threshold acaba por ser zona 4. Sim, exatamente. Sim. Mas é um bocado isso. E olha, e tendo em conta a tua semana de treino, como é que tu organizas a tua semana? Também fazes Sim. os bidiários? Não. Não. Por acaso gostava de experimentar e ver o efeito. Há treinadores em Portugal que já estão a começar a introduzir isso que eu até tenho conhecimento, mas há pessoal, há treinadores que nem o termo threshold para eles, o que é isto? Nem sabem. A sério. Claro, é o muito desenvolvimento ainda. É difícil estar. É verdade. difícil. Eu não vou dizer aqui nomes para não parecer mal. Estão muito parados no tempo, quase. E só ouvem a palavra, nem conseguem aplicar no treino. Mas o meu treino, basicamente, eu neste momento eu misturo um bocadinho a metodologia portuguesa, eu ainda a faço. Acho que é uma metodologia que funciona, sobretudo na construção de forma, é que funciona. E misturo também. Mas quando tu dizes metodologia portuguesa, falas quê? Muito volume, muita... Não, sobretudo na construção de forma. Período de base. Sim. Pronto, eu vou estar uma semana de treino, basicamente eu treino forte terça, quinta e sábado. Okay. É o treino forte. Normalmente à terça faço intervalado de séries curtas. Pode ser séries de 500 metros, 400, 300, 200. Varia, pronto. Uhum. Depois consoante a altura. VO2 neste caso. Exatamente, VO2. Exatamente. Trabalhas em intensidades altas. Intensidades altas, VO2. O volume vai depender da altura da época e para o que estou a treinar. Se estiver mais próximo em provas, por exemplo, pista, 5.000 metros, 3.000 metros, se calhar faço menos volume, mais intensidade. Okay. 10.000 metros, meia maratona, faço mais volume, menos intensidade. Depois também depende do teu estado de forma. O teu estado de forma é proporcional a... Tu podes fazer muita intensidade e volume, se estiveres muito bem para isso, se conseguires. Exato. Se conseguires fazer 20 vezes 400 para 60, meu amigo faz. Exato, não é? Pronto. À quinta-feira, normalmente posso fazer dois tipos de treino. Eu chamo de threshold, faço muito threshold, também faço de rampas e também às vezes faço junções, ou seja... um bocadinho dos dois. Um bocadinho dos dois. Mas séries, neste caso, já de 5, 6, 7 minutos, se calhar. Sim, mais tempo. Muita quilometragem. Repetições de 3x3 km, 3x4 km. Acaba por ser isso, 9 minutos. 10 vezes, já fiz séries 10 vezes 1 minuto, 10 vezes, fizeste 1 km, com 1 minuto de descanso. 10 vezes, quanto? 10 vezes 1 km, ok. Com 1 minuto de descanso, só que é ritmo threshold, estás a ver? Para ti é quê? 3 km? Depende do estado de forma. A melhor forma que já tive foi para aí 2,57, 2,55. Mas isso é uma boa resposta, depende do estado de forma. Não vais pelo relógio, não vais a tentar vais atrás da tua forma, do teu. Isso é uma questão que então no triatlo é muito particular, porque procuramos muitas vezes o tempo e não tanto às vezes a pessoa, claro, isso é assim, a pessoa tem que ter sempre noção do que é que vale, porque não vale a pena vires-te de férias e queres fazer o que fazias em pico de forma. Completamente. Mas isso aí, pronto, um atleta da tua experiência já sabe. Mas claro, às vezes um miúdo cai nessa tentação. É impossível. Sim. E é aquela coisa de tive lesionado e eu estava a fazer 3 minutos e agora estou a fazer 3:10, o que é que eu estou aqui a fazer? E o pessoal tem de perceber que a coisa demora. Isto é modalidades de endurance, demora sempre. Tem que se construir forma. Pronto, isso é. E depois sábado? Ao sábado faço o intervalado longo. Também corro muito a VO2 máximo. Por vezes não chego a VO2 máximo, é próximo, ou seja, entre zona 4 e zona 5. E depois também depende da distância. E aí é que entra o método português.
por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, uma semana, por exemplo, um mês, que tem 4 semanas. O método do Muniz Pereira, ele, nestas 4 semanas, estou a falar só os treinos do sábado. Por exemplo, no sábado começava por fazer 3 vezes 3.000 metros, na primeira semana. Ok. Na segunda semana, em vez de fazer séries de 3.000, fazia 2.000. Para manter o mesmo volume, mais ou menos, faço 4 vezes 2.000. Ok. Na semana a seguir, a terceira semana, séries de 1.500 ou 1.600 metros. Aumentavas as repetições, diminuías a Duração, distância sim. de cada uma. Aumentavas o... E a última semana, 1.000 metros ou 1.200 metros. Ou seja, ia descendo. A lógica aqui é, por exemplo, claro que, por exemplo, o teu estado de forma é correr, consegues correr 9 minutos, ou 9,15, vá. Estás a correr 3,5. Será 3.000 metros. Pela lógica de construção de treino, na semana a seguir, tu tens de correr 2.000 metros a 3 ao quilómetro. Exato, vais sempre tirando. As de 1.600, em teoria... Abaixo de 3. Exatamente, 2,55. Exato. Quando chegares às de 1.000, já vais andar a 2,50. Claro. Parece um bom plano de treino isso. Isto é o método de Muniz Pereira. E em Portugal, fores ao norte, fores ao sul, muita gente faz isto. E funciona. Isto funciona. Sim, É uma assim, coisa então- empírica para aquele que ele... Pode custar a quem tem aquelas ideologias mais teóricas, Sim. mas, claro, é tal coisa. Eu acho que pode funcionar, mas depois depende sempre de muita coisa. Se tu estás cansado Sim. e imagina que estás-te a atleta, sentir no mal final do na dia, sexta do atleta. e vais sábado, estou na última semana e tenho que correr 1 km a 2,50. Pá, não dá, tens Sim, se calhar. mas percebes? depois é Depois assim. entra um bocadinho o senso comum. Pois é assim, Bom senso, neste caso. Pois é assim, isto claro que tem que se perceber ao longo da semana e também, por exemplo, quando tu fazes um intervalado curto à terça-feira, tu já tens de chegar a um certo nível, por exemplo, se tu consegues, imagina, tu à quarta semana estás a fazer séries de 400, a dar tudo para 68. Tu ao sábado não vais fazer séries de 1.000, 68 é ritmo de 2,50, Sim. não vais andar a 2,50. 2,50. Exato. Tem que haver uma... Sim, os treinos vão dar para que tem que haver tu um conseguires equilíbrio. identificar o teu. Mas também não. Ou seja, tu se conseguires fazer séries de 3.000 a 3,5, pela lógica vais conseguir lá chegar a esse ritmo. Só que isso às vezes demora. Pá, e o que acontece? Um atleta mais novo, um atleta com mais experiência, por exemplo, estou aqui a falar de volume de 8 km, cara, tens que fazer um volume mais pequeno, fazer um volume de, por exemplo, de 6 km ou de 5 km. Pá, haver ali uma lógica de construção também de treino. Por exemplo, eu faço muito assim. Normalmente, quando venho de férias, os primeiros treinos que eu faço é sempre séries de 1.000 metros, séries de 1 minuto, pá, e vejo mais ou menos como é que eu estou, só por sensações. Por exemplo, séries de 3 minutos, olha, eu estou a andar tipo 5, 6 vezes 3 minutos. E pá, eu estou a andar já a 2,55, afinal... Venho de férias. Não, pá, às vezes, por exemplo, se parares... Sim, porque depois tu já tens tantos anos que voltas rápido, Sim, cada vez voltas mais rápido. O músculo tem memória. Sim. Exato. É pá, se andares todo o ano a bateres a 2,45, 2,50, 2,45, Claro, não perdes isso em 2 2,45, semanas assim do nada. em 2 semanas, pá, só se estiveres mesmo roto. Claro. E às vezes voltas melhor, pá, olha, eu estou bem, 2,55. 2,55 devo conseguir fazer 3.000 metros, 2.000 metros na boa, 3 minutos. Então, e depois no resto da semana, os outros dias é meter volume aeróbico. Exatamente. É easy run. Só. Segunda, quinta e sexta, com bidiários, atenção, eu estou a falar do treino específico, de manhã, à tarde é sempre easy run. Corres sempre 2 vezes todos os dias? Sim, menos ao domingo. Mas ao domingo tens a corrida longa. E ao domingo é um long run, exatamente. Exato. Quantos quilómetros é que estamos a falar para quem... Pá, um long run, pelo menos, tem que ter 20 km. E a semana toda, Pá, depois lá está, varia. Mas a treinares bem, para 10.000 metros, 130, 140. mais. Mais? 160, 180. Yeah. Eu sei que não conseguia. Eu sei que se fizesse isso não ia dar. Porque eu mesmo a fazer isso, pá, 70, 80, às vezes faço uma semana de 90 e já fico, pá, estou todo partido e... Pá, Assim, foi à volta de 100 durante umas vezes. Claro que nós temos também o desgaste já Não, nas outras mas duas é isso, modalidades. Mas é a isso. corrida é sempre o que deixa mais. Porque eu posso fazer muitos quilómetros de bicicleta e não ficar amassado. O problema- E a corrida é muito impacto. É muito impacto. E treino de ginásio fazes? Sim. Normalmente faço sempre 2 sessões por semana. Faço uma mais à volta do core,
Ok. Pá, exercícios de core, pranchas, pá, o básico do Sim. básico. Mas E- funciona. E funciona para tudo, né? E depois também faço uma sessão de ginásio que é mais específico, Treino de força. que é o treino de força, com agachamentos, pronto, basicamente com com a barra, pá, não é muito exagerado, também não é muito pesado, basicamente Para não ter lesões, para não ter lesões e e- também conseguir ser mais eficiente, etc. no fundo. Pá, só que, lá está, como eu estava a dizer isto, depois também depende de atleta para atleta e da distância que estás a treinar. Pá, se estiveres a treinar para 10 mil, meia maratona, tens que ter este volume todo. Se fores um atleta, por exemplo, para 1500, 3000 metros, vais correr mais intensidade e isso também é mais complicado de recuperar, ou seja, também não vais pôr Não podes pôr tanto. tanta quilometragem. Depois também depende da época, numa fase mais de volume, convém fazer muito treino, uma fase, quando chegas às competições já não faço tanto. Pá, e é por aí, também tens que encontrar o teu equilíbrio, porque, pá, eu estou a dizer isto, mas eu sou profissional. Há Claro. malta que estuda, malta que, Aí Exato, tens de claro. ajustar. Exato. malta que trabalha, Sabes não que consegue, não eu estava a consegue. trabalhar no IKEA aqui há um ano, agora já não estou, mas tinha. Agora esqueci-me do nome dele, mas até treinava contigo, estava a trabalhar no O Eduardo Bengani? Exato. Ah, sim. exatamente. Trabalhava no IKEA de madrugada e ainda estava a treinar a Sim, sério. sim, Portanto, sim. ou seja, era complicadíssimo. Ele entrava à volta das 4, 5 da manhã, só para termos uma ideia. Sim, E ia sim. treinar a seguir. Portanto, é impressionante. Queria agora já, pronto, estamos aqui a falar um bocado da tua semana de treino. Agora é mais uma curiosidade. Poderias, porventura, implementar alguma das modalidades do triatlo nisso? Ou gostavas, ou era completamente impensável? Acredito que seja quase impossível, mas gostarias, se fosse possível. Eu tenho conhecimento de malta lá fora no estrangeiro e aqui em Portugal também já conheço alguma que às vezes faz um treino suplementar. Muita malta faz mesmo até Ciclismo. bike. Ciclismo. Bike. Tipo, ou seja, lá está para proteger muito mais os Exatamente, tendões, as exatamente. articulações dos impactos. Retirando o impacto, metendo à mesma ali um bocado de trabalho das pernas, Sim, exatamente. sim. Faz Porque imagina, sentido. tu Sim. disseste, tu tens terça, quinta e sábado de intensidade. O resto tu só queres acumular o máximo de volume. Exatamente. Ou seja, se calhar, tu dizes 160 km, se calhar se fizeres 120 km, mas fizeres 200 ou de 120 de bicicleta, que não é tanto porque a bicicleta andas muito mais Sim, rápido sim, e sim, com sim. menos impacto, se calhar não precisas de fazer tanta corrida e se calhar se fores um atleta que está a acusar muitas lesões ou está num período em que não está a conseguir treinar tão bem, se calhar poderá ser uma solução. Sim. E por exemplo, a Jéssica Augusto eu lembro-me que fazia, Sim. mas em Portugal não é muito normal. Sim, fazer. mas e envolves tudo, lá está, não é uma coisa que vai ser assim do dia para a noite, porque lá está, Sim. também estás a dizer, E olha, por- corre menos, tudo o atletismo corre por exemplo, menos eu para na fazer minha bicicleta. equipa- Não é eu na- fácil, não é Mas uma na minha situação equipa de fácil. triatlo inicial no Colares tínhamos uma atleta que é a Camila Gomes, deves conhecer agora, do Benfica. Conheço bem. E ela era do triatlo e ela tinha muito mais capacidade na corrida do que na natação e no ciclismo e acabou naturalmente por ir até estar a treinar com o Paulo Barrigana, assim. Exatamente. E ela, há uns tempos atrás eu falei com ela e ela disse-me que estava lesionada e diz que recuperou muito mais rápido porque é que ela fez, já que vinha do triatlo, nadou e pedalou, ou seja, não parou. E Exato. quando voltou a Ok, recuperar da isso é lesão, excelente. ela em pouco mais de 2, 3 semanas já estava na forma que estava antes porque conseguiu manter-se ativa com a natação e com o ciclismo. Sim. Por isso, quem souber nadar e pedalar e for do atletismo e estiver lesionado, eu acho que é uma boa escapatória e acho que Exatamente, é é ir buscar um apontar. bocadinho ao triatlo. O triatlo pode dar muito. Não, aqui. mas sim, tenho conhecimento. Há um atleta já é veterano, mas também ainda fez agora bons resultados, que é o Hermano Ferreira. E acho que ele preparou a maratona do ano passado de Sevilha, fez 2:12, acho que fez muita bicicleta. Porque, lá está, com a idade também o desgaste já é maior de muitos anos. Muitos anos. E tenho ideia que ele fez muita bicicleta, mudou um bocadinho o treino que fazia e acho que até resultou bem. Sim, só que aí é sempre difícil, porque lá está, os treinadores não estão habituados e seria preciso, se calhar, vir um treinador, se calhar, com já experiência de triatlo, etc. Para, se calhar, passar aqui uma ideia nova e experimentar-se, porque eu acho que às vezes é preciso experimentar e ver o que é que funciona, o que é que não funciona. Sim. Mas pronto, avançando aqui para a nossa parte final aqui da conversa, ainda tínhamos aqui uma pergunta mais sobre os teus objetivos. Já tiveste participações em campeonatos da Europa e do mundo, Sim. mas nunca participaste ainda nos Jogos Olímpicos. Não. E como estamos perto de Paris 2024, acho que era um tema interessante perceber se Paris 2024 passa por um dos teus objetivos
E em que distância? Se é nos 10 mil, se é nos 5 mil? Maratona, não sei, acho que também poderá ser uma Sim, hipótese. Não sei. Sim, é assim, faltam-me duas competições a nível do mais alto nível, que é o Campeonato do Mundo de Atletismo, que é o Campeonato Geral. Já fui Campeonato do Mundo Júniores e da meia maratona. O do Mundo mesmo nunca fui do atletismo. E os Jogos, já fui Campeonato da Europa, corta-mato, pista coberta, ar livre. E sim, os Jogos Olímpicos é o objetivo, nossas modalidades, no fundo, são modalidades olímpicas e acho que é o auge de qualquer atleta, é ser atleta olímpico. E eu nunca tive a experiência de estar em nenhum e gostava mesmo de estar. Agora, a distância, eu confesso que vou preparar uma maratona recentemente. Brevemente, aliás, brevemente, vou preparar uma maratona, já que a ideia é de me apurar para os Jogos em 2024. Quando é que vai ser e onde vai ser ainda não está decidido, mas se não acontecer ainda vou também tentar nos 10 mil metros, só que os 10 mil metros cada vez está a ser mais difícil, para vocês terem noção. Com os mínimos. Ainda não há marca de qualificação, ainda não foi divulgada até esta data, mas já foi divulgado para o próximo Campeonato do Mundo e a marca de qualificação direta é 27:10. Fogo! É quase um 20 minuto é menos que o teu recorde. É recorde nacional. É recorde nacional. É recorde nacional. O recorde nacional é do António Pinto é 27:13. Uau! E só para O nível está vocês terem muito noção, é 2,42 ao quilómetro. É 2,42. Tu tens neste momento os 28,03. 28,03. E parece que já é uma boa marca. Já é uma grande marca, exatamente. mas- Para mim já é uma marca impressionante. Então tu pões quase a maratona como a prioridade e onde tens mais possibilidades. Sim. E eu acho que também é uma satisfação pessoal, no fundo, porque eu acho que se um dia o desporto a alto nível tem uma validade. Exato. Se eu tiver a competir até ao alto nível mais 10 anos é muito. Eu acho que se eu acabar a carreira e disser eu fui atleta olímpico já é uma satisfação pessoal e também não para mim, também para a minha família e é um orgulho. É isso. E é um objetivo, vai passar por aí. Vou tentar, se não Qual é que é tentar. a marca da maratona? Também ainda não saiu, mas para o Campeonato do Mundo está 2:09:40. Em princípio deve ser também por aí. E eu estava a pensar 2:12, 2:13, isso não faz. 2:09. Difícil. É 3:04 ao quilómetro. É duríssimo, mesmo assim, é duríssimo. Tens duríssimo. mesmo de estar num dia muito bom, numa prova rápida, condições perfeitas. Tem que se trabalhar. Tu já fizeste alguma maratona? Já fiz 2 maratonas. Tive uma experiência brutal. A minha primeira maratona foi das experiências mais brutais que já tive. Porque foi em Tóquio, foi no Japão. Só que apanhei um dia mesmo horrível. Daquele dia que está mesmo. Tu sais, está a chover e não para de chover. Chuva. Estava na partida gelado. Gelado. A gente aquece, mas não. Não consigo. Eu só aqueci para ir aos 30 km. Só para vocês terem noção. Sempre gelado. E eu passei para uma seja à meia. Nada mal. Foi bom. De repente, eu ia num grupo de japonês e de repente, estou a andar a 3, aquilo é ritmo 3,7, 3,8, de repente estou a correr a 3,30, com o mesmo esforço. 3,30, 3,40, 4 ao quilómetro. E eu assim, já não vai para dar para a marca, mas tem que acabar. E acabei e fiz 2:24. Não foi a minha estreia. Impressionante é que tu disseste que foi uma experiência brutal e não foi uma experiência assim. Foi duríssimo. Foi duríssimo. Brutal Foi brutal e inesquecível. É inesquecível o sítio onde foi, a experiência de correr num país completamente diferente do nosso, no Oriente. E foi uma dureza ter acabado ao fim. Eu tinha que acabar a prova. Por acaso acabei a prova e acabei ilusionado. Pareceu-me uma tendinopatia depois no peroneal. Na parte final doía-me bastante o pé, não sabia porquê, e ilusionei. E passado depois de um ano, meti-me noutra aventura, foi Valência, foi em 2019, foi antes da pandemia. E só que essa prova não acabei, aos 35 km desisti. Só que acho que também era mais novo, tinha menos experiência. Claro, já se passou, parece que não, mas já se passou 3 anos. Sim, eu acho que também
cometi alguns erros no planeamento do treino. Acho que a maratona, o segredo da maratona é treinar a parte final, os últimos 12 km. É basicamente habituar o corpo A correr cansado, não é? a correr, exatamente, a correr sem alimento, porque o nosso alimento é o glicogênio muscular. Pá, e acontece muito como no triatlo também acontece. Pá, se tu não te abasteceres bem, se não, pá, sobretudo, pá, Pá, e depois é aquela coisa. tu tens que aquela quebra. Tu aí, eu acho que para a maratona é tentares perceber mesmo bem as tuas zonas, ou seja, o ponto em que tu começas a queimar, porque depois o truque é, e é assim, isto é muito teórico, mas o truque é, imagina, tu sabes que a partir de 3.5 tu começas a entrar em falência, é ir sempre a 3.6, 3.6 e arrancas tentas arrancar no fim. O problema é que o nosso corpo só está habituado a correr nessa zona só 1h30. Por exemplo, a maratona, tu tens de estar a correr a volta de 2,5 milimoles de lactato, que é o limiar aeróbio, lá está, é entre a zona 3 e a zona 4. Só que o teu corpo está habituado a correr 1h30 aquele esforço. A partir de 1h30... Começas a quebrar, claro. Porquê? Porque não estás treinado. Tu tens de treinar o teu corpo sem Tens de alimento. fazer 1h30 e depois então começar o treino. E estamos a falar de correr uma zona 3 a 3 qualquer, uma zona 3 a 3 qualquer. Pois é, Mas isso aí depois é assim, se tu fores correr agora, a tua segunda 3 é 6 km, mas vais a sofrer o mesmo que ele a 3. É a andar. Sim. Já me canso. Mas isto treina-se. Imagina, o 305 dele é. Sim, claro, já é um ritmo É mais. se calhar para um corredor comum 5 km. Sim, mas para chegares a 305 ou 304 tens que treinar muito e tens que atingir um nível de treino muito bom. Sim. Epá, e lá está, e às vezes é isso, o teu corpo tem que estar habituado a correr sem alimento, isso tem que se simular no treino, pá, fazer treinos longos, fazer saídas longas com variações de ritmo, por exemplo, fazer séries, por exemplo, 10 vezes 1000, não é preciso andar tão rápido, por exemplo, 10 vezes 1000 a 3 ao quilómetro, com 1 minuto. Depois disso mandares mais 10 km a rolar. Ou seja, estás cansado, estás em fadiga e habituares o corpo A correr desgastado. Por exemplo, é um exemplo de um... Ou seja, tens que simular muito isso, o teu corpo claro que depois também tens de treinar o abastecimento, também, portanto, o gel... Pá, eu por acaso, eu gosto muito, eu sigo muito... Das modalidades do triatlo, a que sigo menos é a natação. Mas eu sigo muito o ciclismo. E este ano na volta à França, toda a gente viu, pá, vocês também viram de certeza, o Vingegaard com o Pogačar. E é que naquela etapa que o Vingegaard ganhou avanço, a primeira etapa, Sim. toda a gente diz que o Pogačar Falhou na alimentação. não é? Exato. Porque dizem que aquilo não foi Incapacidade. foi fisiológico, não foi por incapacidade física, ou seja, ele é que não se alimentou tão bem Claro. e não conseguiu Uma responder. pequena falha. Pronto, e acho que a maratona é muito por aí. A maratona é... Tu tens de saber no fundo quantos dias é que tens de tomar, em que momento, e depois é aquela cena que é, às vezes à 1h30 já custa a meter um gel. Tens de habituar não podes falhar e tens de treinar, claro. Pronto, e tem que se treinar, tem que haver treino. Ok, muito bem. É isso. Então, olha, nós vamos estar cá para ver e para apoiar. Então, pronto, vamos passar agora à parte final do nosso episódio, as perguntas rápidas. Vou começar eu. Hugo, vais a seguir, né? Pronto. Triatleta favorito? Ui. Não precisa de ser português, está descansado, nós não censuramos. O Epá, meu é o Froden, posso já dizer. Epá, isto é difícil, por acaso não tenho assim um triatleta favorito. Epá, talvez o João Pereira. Ok, Pronto. muito bem. Kipchoge é o Mufará. Mofará. Mufará, boa. Eu tinha apostado que o Hugo É era o sim, Mufará. eu também achei que era o Mufará. E Mas tive, o Kipchoge é porque sabia Pá, que tu também gostavas da maratona. E com o Mofará tive uma experiência brutal este verão, porque tive a oportunidade de treinar com ele. A sério? E Uau. foi Romeu. Pá, Em Forromeu. e foi das experiências mais espetaculares que tive. Pá, estás a treinar, estás a rolar, a fazer séries com um dos melhores do mundo sempre. Pá, isto foi qualquer coisa. Pá, e o Mofará é o Mofará, porque marcou ali, foram ali 8 anos mais ou menos. Pá, aquilo foi praticamente invencível. Era a forma de correr Para mim é dos atletas que mais marcantes da história, Mas sem o Kipchoge está pertinho, né? Não vou dizer. É difícil, os dois são dois monstros, Exato. exatamente. Eras capaz de fazer um triatlo?
Era só que tenho que aprender a nadar. É um grande problema a toda a gente. Eu não me afogo, eu não sei nadar rápido. Mas olha lá, e se metermos um fato, metemos num lago, arranjamos uma bicicleta e fazemos um vídeo tu a fazeres um triatlo, tá? Uma coisa pequenina só. Bem, uma coisa era certa, tu vinhas de trás para a frente. Sim, Ias Eu- chegar à corrida. Eu nadar, epá, eu nadar e faço uma piscina, fico morto. É o normal. Imagina nas provas nacionais toda a gente, malta, na bike, trabalhar, com o barata, que chegamos à corrida, ele mete os pés no chão, vai-nos pescar. Não, a bike ainda, pá, é uma questão de treino, acho que ainda. Não, a bike ias fazer, a natação é que precisas. A natação é sempre Arranjávamos-te mais um fatinho bom, um percurso fácil, num lago, ainda vamos Frente de pensar costas nisso. para andar rápido. Agora, a outra pergunta é treino favorito, ou seja, tens algum treino que tu digas este é o meu treino favorito, é o que eu gosto mais de fazer? Epá, fogo. Isso é uma pergunta É difícil. difícil, não tens? Tenho tantos, sei lá. 10.000, 10 de 400. Sim, treino favorito. Epá, tenho. Pá, eu gosto de fazer 5 vezes 2000. Que é o treino mais difícil, mas é o treino que me dá confiança. Por exemplo, há certos tempos que tu fazes. Sabes que se estiveres ali, estás bem. Exato. 2000, acho que, por exemplo, 5 vezes 2000 para 5,30. Imagina, Isso é das 45. das não é? 45. Pá, sabes que tu chegas a uma prova de 10.000, tu andas abaixo das 50 sempre. Muito bom. Pelo menos estás a correr a 28, ou seja, dá-te certeza que estás a correr a 28 certo. Pá, já fiz isso para aí 2 ou 3 vezes só na minha vida. 2 vezes para aí. Mas, por exemplo, claro, É um treino- mas tu para chegares a esse nível tens de trabalhar tanto. São semanas, meses e... Mas, por exemplo, é o treino que se calhar mais... Pá, é 2.000 metros, sim, é top. Várias É o que vezes. gostas mais. Sim. Ok. O que eu gosto mais, no fundo, é aquela sensação que vocês já... Sofrer. Não, é fazer o treino... O treino é rápido e está a sair bem. Ok, sim. Pá, aquela sensação... Não estás a ir a ter de puxar mesmo tudo. Epá, estás mesmo ali no limite de... Epá, se for um pouquinho mais rápido não consigo, mas... Não estás-te a sentir completamente no Pá, e eu adoro... Pá, também adoro que tipo, quando tu fazes este tipo de treino, se alguém me está a puxar de bike certinho e só tenho que ir ali na roda, é muito... Só estás, sim. É, das melhores sensações é tu depois cumprires, fazeres o treino e cumprires. Os tempos estão a sair, o que tu queres, o que está planeado. Pá, e depois ainda chegas à última e ainda tens ali um pozinho para dar. Yeah, isso é a melhor coisa. Bem, então e agora é a mais importante de todas, que toda a gente lá em casa quer saber, que é qual é o melhor produto do Lidl? És patrocinado pelo Lidl, portanto certeza que... Qual é que é o melhor produto do Lidl para ti? Que Melhor aconselhas a toda a gente, a todos Olha, os atletas? Olha, não é uma coisa muito a nível de desporto, mas para mim o melhor produto do Lidl é o pão. É o pão, ok? É um excelente... Pão é excelente para os Ou em atletas. geral, até mesmo a pastelaria toda. Mas o Exato. pão é Sim, muito... aqueles donuts de chocolate a 39 cêntimos. Não é muito saudável, mas o pão é muito bom. Mas o Lidl tem excelentes produtos. Eu adoro também a parte dos cereais, os iogurtes. Eu como muito, o meu canal almoço é sempre cereais. E tem aquelas granolas, epá, também é muito bom, também é muito a porrer. Mas em geral o Lidl a qualidade aumentou muito até nos últimos anos e tem produtos espetaculares e aconselho. Eu acho que eu mesmo quando não tinha o sponsor do Lidl já ia ao Lidl. E agora vou E sempre... temos aqui um produto. Muito bem. Não, mas é verdade, pá, o pão é muito bom e... Aqui o pão. Ganhou o pão, portanto... O bom agora é nós temos aqui uma baguete e agora Não, pá, mas é sério, os donuts são excelentes, são 39 cêntimos, comprem 4, 2 para comer enquanto saírem do Lidl e 2 para levarem para casa, que é o que eu faço sempre. E pronto, olha, Barata, muito obrigado por esta conversa, foi um espetáculo. Pá, E espero bem. não podíamos ter começado da melhor maneira, um convidado fora do triatlo, portanto. Sim, obrigado e também quero-vos dar os parabéns por a iniciativa, pá, acho que é muito a porreiro, pá, e nós estamos agora também a viver uma geração de podcasts, acho que a malta está a consumir muito a tecnologia fora da televisão e eu próprio estou sempre a ouvir podcasts, às vezes estou em casa a fazer algumas atividades, por exemplo, estou a lavar a louça ou assim, meto um podcast. Exato. E é porreiro também contribuir com alguma coisa para a modalidade, para a vossa modalidade, porque no fundo é um bocado igual a corrida que eu faço, é o que vocês fazem. Exato.
E no fundo isto é o desporto português e estamos todos interligados, pá, treinamos todos aqui no mesmo sítio, no Jamor, e partilhamos uma paixão que é sofrer. Exatamente. Olha, obrigado a todos. Obrigado. E Muito obrigado pronto. também à Triatleta por nos ter recebido aqui neste episódio e até à próxima.